E aí, pessoal, chegando aqui para mais um vídeo do nosso canal, 25 de janeiro, para falar de mais uma atuação horrorosa do São Paulo. Não bastasse o jogo contra o Coritiba no sábado, hoje mais uma atuação fraquíssima do São Paulo. Eu acho que é assim, é aquilo que a gente está falando. O São Paulo, o time é muito fraco. Não adianta trocar treinador se o treinador do São Paulo fosse o Guardiola, fosse o Klopp, fosse quem quer que seja no São Paulo, fosse o Ancelotti, não ia tirar grandes coisas desse time porque o time é muito fraco. Hoje, esse jogo contra o Tolima, você vê que o Tolima é um time aí de Série D do Campeonato Brasileiro, assim. O Remo, que jogou contra o Corinthians aí, que acho que está na Série D do Brasileiro, é melhor do que esse time do Tolima, entendeu? Times aí da Série B do Paulistão é melhor do que o Tolima. Esse time do Tolima é horroroso. Se fosse um time um pouquinho melhor, provavelmente teria ganhado do São Paulo, porque o São Paulo numa tiriça para jogar. Seu Luciano não preciso nem falar, uma falta de vontade para jogar que assim é assustador você ver esses caras jogando pelo São Paulo. Aí você vê lá, coitado do Dorival lá na beira do campo, tentando animar o time. Aí o Juan que entrou no segundo tempo lá, numa das mexidas do Dorival, o cara conseguiu perder dois gols assim, que tudo bem, o segundo até desviou, mas o primeiro gol, aí fico imaginando a cabeça do Dorival, assim, né? Até ontem tava treinando o Pedro, o Gabigol, o Arrascaeta, e tem que cair com esse monte de cabeça de bagre no São Paulo. Mas assim, o time não apresenta nenhuma melhora, principalmente na parte ofensiva. A parte ofensiva do São Paulo não existe. Assim, do meio para trás, até que o time consegue se segurar um pouco ainda, né? Que tudo bem que o Tolima, um time fraquíssimo, praticamente não levou perigo nenhum pro Rafael, a não ser no lance no segundo tempo. Time fraquíssimo. Mas mesmo nos outros jogos, não é que o São Paulo também tenha sofrido tanto defensivamente. Agora, do meio campo para frente, é uma tristeza você olhar o São Paulo jogar. Não tem ninguém que tenha a capacidade de decidir um jogo, de fazer uma jogada, de dar um drible, de fazer uma tabela. Os caras. Aí a gente fala assim que o São Paulo precisa de um cara de velocidade. Mas hoje, nem isso precisava, porque assim, o Tolima deixava, principalmente no primeiro tempo, um espaço absurdo para o São Paulo. E o que acontecia? O São Paulo não sabia o que fazer com a bola. Simples assim. O São Paulo não sabia. E erra passe, e aí tá no contra-ataque 5 contra 3, o São Paulo não consegue acertar o passe. O cara toca a bola mais forte pro coleguinha que não consegue chegar. É assustador esses caras do São Paulo jogando. E eu tinha falado isso no vídeo depois do jogo contra o Coritiba e volto a falar. A temporada pro São Paulo começou agora. O brasileiro vai começar agora a partir de domingo. Porque esses três primeiros jogos do brasileiro aí, apesar do Botafogo ter ganhado aí os três primeiros jogos, não acho que o Botafogo vai brigar na parte de cima. O São Paulo jogou contra o América, que ainda acho que não venceu no campeonato, jogou contra o Coritiba, que é um dos piores times do campeonato também. Então agora que o São Paulo vai começar de fato a ter adversários mais difíceis, que é o caso do Internacional no domingo no Morumbi. Mas eu vou pegar aqui, ó, pra você ver. O São Paulo tem agora. Tinha 9 jogos, né? No mês de maio, agora tem 8. O primeiro jogo já foi. O São Paulo pega o Inter em casa. Eu anotei aqui pra você ver a sequência. O Inter em casa, domingo. Aí pega o Fortaleza fora. O Corinthians lá em Itaquera. Depois tem o primeiro jogo da Copa do Brasil, das oitavas de final, né? O sorteio aconteceu hoje. O São Paulo pega o Sport. O Sport que vem fazendo uma campanha muito boa, se engana quem pensa que esse jogo com o Sport vai ser jogo fácil, né? O Sport era o único time nas oitavas de final que era da Série B e justamente vai pegar o São Paulo. Mas o Sport é mais forte do que muito time que está jogando a Série A. Então não acha que vai ser um confronto fácil, porque não vai ser. Então pega o Corinthians fora, lá em Itaquera, pega o Sport fora na Ilha do Retiro, primeiro jogo das oitavas de final. Depois tem o Vasco em casa. Aí joga na Sul-Americana de novo contra o Puerto Cabello fora. O Goiás em casa.
e o Sport em casa, jogo da volta da Copa do Brasil. É uma sequência pesada, agora de 8 jogos, muitas viagens. Você vê, o São Paulo aí tem o Fortaleza lá no Ceará, joga com o Corinthians aqui em Itaquera e viaja de novo pegar o Sport lá no Nordeste. Então, você vê, o time que já é cansado, imagina tendo essas viagens no meio clássico. Realmente, assim, muito preocupante a situação do São Paulo, porque o time não apresenta melhora. Não tem melhora. O jogo que o São Paulo ganhou na estreia do Dorival lá contra o América, a gente falou, o São Paulo ganhou de 3-0, mas foi um placar mentiroso. O São Paulo não merecia ganhar aquele jogo. Depois ganhou lá do Ituano, lá em Itu, pela Copa do Brasil, passou. Acho que não dá pra gente ficar reclamando muito, porque era o que tinha que ser feito mesmo, tinha que passar de qualquer jeito, passou. Mas não foi que foi um espetáculo, 1-0 lá, gol do Wellington Rato no segundo tempo. Contra o Coritiba, foi uma partida ruim do São Paulo, para mim a pior desde que o Dorival chegou, pelo nível do adversário. E hoje, mais uma partida muito ruim do São Paulo. De novo, mais uma partida ruim do São Paulo. Eu acho que se o São Paulo não for ao mercado tentar contratar aí 1, 2 peças para tentar mudar um pouco esse cenário agora no segundo semestre, aquilo que a gente já está desenhando como uma coisa difícil no Campeonato Brasileiro pode se tornar pior. Eu queria que você deixasse aí nos comentários o que você acha desses próximos confrontos aí do São Paulo. Quantos pontos você imagina que o São Paulo vai fazer nesses 3 próximos jogos do Campeonato Brasileiro? Contra Fortaleza, contra Corinthians e começando contra o Inter no domingo. Eu vou ser bem sincero aqui para vocês. Se o São Paulo fizer desses 9 pontos, se o São Paulo conseguir fazer pelo menos 5, ganhar aí do Inter em casa e empatar 2 partidas aí fora, porque a gente sabe que o retrospecto contra o Corinthians lá é muito desfavorável ao São Paulo, e o jogo contra o Fortaleza lá no Castelão é muito difícil. Assim, pelo atual cenário do São Paulo, se o São Paulo fizer aí 5 pontos desses 9, eu confesso que eu vou tá contente. Se fizer 6 pontos, se fizer aí 6 pontos, 2 vitórias e não passando vexame aí pro Fortaleza e pro Corinthians fora de casa, também acho que não é um mau negócio. Mas é a nossa realidade hoje. Acho que é importantíssimo domingo contra o Inter fazer o resultado em casa. É importantíssimo fazer, mas é mais um jogo complicadíssimo para o São Paulo. Não vai ser um jogo fácil. Como no Brasileiro não vai ter. No Brasileiro você esquece que vai ter tranquilidade com o time do São Paulo, porque não vai ter. O time é muito limitado. É muito limitado. Não vai ser o Dorival que vai mudar isso, porque tem algumas coisas assim hoje, que a gente já falava do Rogério Ceni, não é só uma questão de treinador. É a qualidade dos jogadores que é muito baixa. E aí entra a culpa da diretoria, do Ceni, que montaram esse elenco, mas é muito fraco. O São Paulo não tem jogadores que podem decidir uma partida. Não tem, gente. Não tem. Talvez o Caleri aí quando voltar, mas o Caleri é aquilo. O Caleri é o cara que vai definir, ele não é um cara que vai arrumar uma jogada para fazer um gol. Então, eu volto a falar aqui, eu acho a situação do São Paulo realmente muito preocupante nesse Campeonato Brasileiro. Espero que a gente não sofra aí até o final. E vamos ver o que acontece aí. Na Sul-Americana é líder, tem 7 pontos. Agora vai jogar contra o Puerto Cabello fora, depois define contra o Tolima e contra o Tigre em casa, primeiro lugar. Na Copa do Brasil acho que tem tudo bem, dentre as equipes que tinham aí, você pegar um Fluminense, um Flamengo, um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um Grêmio, até o próprio Cruzeiro, talvez não tenha sido o pior adversário, mas isso não significa de que vai ser um confronto fácil para o São Paulo, como não seria qualquer um da Copa do Brasil. Como qualquer adversário hoje no Brasil, não é fácil para o São Paulo, porque o time do São Paulo é muito limitado. Tá bom? Então deixa aí o que você acha, o que você espera dos próximos jogos. E vamos ver o que acontece, gente. Mas assim, é desesperador, é assustador você ver o São Paulo jogar. O time é muito fraco. Talvez seja um dos piores São Paulos que eu já tenha visto na minha vida. E olha que nos últimos anos a gente viu muitos times ruins do São Paulo.
Mas esse, tecnicamente, é muito fraco. Os caras não conseguem, eles não conseguem. Vamos torcer aí para que o Dorival, porque não vai ter tempo de treinar, vamos ver se na conversa, se, sei lá, se consegue fazer alguma coisa para melhorar. Tá bom? Então é isso. Domingo eu pretendo ir no jogo contra o Inter. Vamos ver se eu consigo, mas a gente faz um vídeo depois do jogo contra o Colorado aqui no canal para falar de como foi a partida, beleza? Valeu, pessoal, um abraço, tamo junto, vamos São Paulo!